Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus. Vamos de mais um vídeo, desta feita, resposta ao professor Ivan Santos. Haverá tristeza no tribunal de Cristo? Resposta ao professor Ivan Santos, parte 1. O professor Ivan Santos, que é um dos que se levantaram, no Brasil defendendo a tristeza no tribunal de Cristo, fez um vídeo para o seu Instagram. Procure @Ivan Santos no Instagram e acompanhe o vídeo do professor, defendendo que haverá tristeza no tribunal de Cristo e, para tanto, ele apresentou 6 pontos. Eu estarei gravando 6 vídeos, um para cada ponto que o professor apresenta. Quero dizer que não são vídeos, estes que estou fazendo, não são vídeos que esgotam o assunto, tá? Acredito que o professor Ivan também não o fez, ou seja, o tempo é limitado para que nós esgotemos os assuntos em vídeos, tanto eu quanto ele, mas iremos, em cada vídeo, contrapor os argumentos do professor Ivan Santos. Quero deixar muito bem claro que não se trata de disputa de conhecimento, tá? Disputa de conhecimento, mas apenas de oposições de pensamento que devem ser analisadas por todos que tiverem acesso ao canal do professor Ivan Santos, ao Instagram do professor Ivan Santos e as nossas falas. O professor Ivan Santos, ele começa na sua introdução usando o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Ele diz que sim, haverá tristeza no tribunal de Cristo. Ele apresenta, na parte introdutória, o texto de 1 Coríntios 4, 5, que diz que o texto de 1 Coríntios 4, 5 diz que nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor se manifeste e traga à luz as coisas ocultas das trevas. O professor Ivan lê esse texto e diz que neste momento, isto é, no momento em que o Senhor trazer à tona, as coisas ocultas das trevas, neste momento em que as obras forem reprovadas, haverá ali a possibilidade de haver remorsos. Conforme as palavras do professor, subtende-se que ele acredita que o texto de 1 Coríntios 4, 5 é uma aplicação ao tribunal de Cristo, é uma aplicação ao julgamento dos galardões. E ele faz algumas colocações. Ele diz que os que visam benefícios próprios, prejudicando outros, pregam o evangelho de Cristo para autopromoção, até para prejudicar a outros, terão tristezas quando Deus trouxer à luz as coisas ocultas das trevas no tribunal de Cristo. Tá? É o que dá a entender nas palavras do professor Ivan. No entanto, o professor Ivan coloca que o tribunal de Cristo será caracterizado por alegria e que dizer que haverá tristeza no céu, atribuindo isso aos defensores da tristeza, é uma falácia, porque eles acreditam que o tribunal de Cristo não se dará nos céus. Tá? Então o assunto é tristeza no tribunal de Cristo e não tristeza nos céus propriamente dita. Tá bom? Então, fazendo a análise aqui da introdução do pastor Ivan Santos, nós podemos perceber que o texto que o nobre pastor Ivan Santos usa de 1 Coríntios 4, 5 não é um texto que fala sobre o tribunal de Cristo. Tá? Não é um texto que fala sobre o tribunal de Cristo. No contexto ali, Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado. Muitos estão julgando o apostolado de Paulo. É uma continuação do capítulo 3, na verdade. Tá? Uma continuação do capítulo 3, onde falsos mestres querem se introduzir ali. E Paulo começa dizendo que os homens nos considerem ministros de Cristo. Eu sou ministro de Cristo. Se vocês não querem considerar, me considerem e não me julguem antes de tempo. Aí Paulo usa um argumento parentético. Qual é o argumento parentético? Olha, não julgue nada antes de tempo. Deixe o Senhor julgar, porque o Senhor, quando vier, vai trazer
à luz as coisas ocultas das trevas. Quando Paulo diz que quando Jesus aparecer, vai trazer à luz as coisas ocultas das trevas, não significa dizer que Paulo está falando de julgamento de galardão no tribunal de Cristo. Paulo ali está usando um argumento parentético para dizer, amados, não me julguem, porque todas as coisas serão julgadas por Cristo, por Deus. Por que Paulo diz quando ele aparecer? Porque todos os eventos escatológicos, tribunal de Cristo, grande tribulação, bodas de cordeiro, milênio, tudo se inicia com a vinda do Senhor. Tudo se inicia com isso, com a volta do Senhor. Quer seja na visão pré-tribulacionista, quer seja na visão pós-tribulacionista, tudo começa com a vinda do Senhor. Tudo começa com a vinda do Senhor. Ok? Opa, desculpe-me. Ok. Então, o texto de 1 Coríntios 4:5 é um texto em que Paulo usa justamente para advertir os irmãos. Olha, as coisas ocultas das trevas serão manifestas, mas não no tribunal de Cristo. Não no tribunal de Cristo, sob hipótese alguma. Para que os amados tenham uma ideia, 1 Tessalonicenses 5:4, Paulo diz assim, vós não estáis em trevas, para que aquele dia vos apanhe de surpresa, o dia da vinda de Jesus. Porque virá como ladrão sobre todos os que habitam sobre a terra. Mas nós não somos das trevas, mas da luz. Não somos da noite, mas do dia. Então observe que quem estiver em trevas, quem realizar as coisas ocultas das trevas, quando Jesus aparecer, vai ser pego de surpresa. Isso é, não vai subir, não vai estar no arrebatamento, não vai estar no tribunal de Cristo, na etapa de galardão para salvos. Tá? 1 João 2:8, João diz que aquele que odeia o seu irmão está em trevas. E ele continua, vós sois filhos da luz, não sois da noite nem das trevas. Portanto, as coisas ocultas das trevas não são coisas praticadas pela igreja. Se há no meio da igreja alguém praticando coisas ocultas das trevas, essas pessoas não serão arrebatadas. Essas pessoas, obviamente, elas serão julgadas e condenadas, mas não no tribunal de Cristo, na ocasião do julgamento dos salvos. Tá? João 8:12, Jesus diz assim, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem segue a Cristo, quem estará no arrebatamento, quem estará salvo, não anda em trevas, não pratica as coisas ocultas das trevas. O argumento que Paulo usa ali é um argumento parentético justamente para dizer à igreja, vocês tenham cuidado, não me julguem antes do tempo. Porque o Senhor vai trazer à tona as coisas ocultas das trevas. E as coisas ocultas das trevas, Paulo diz que o proferir deles, ou seja, até proferir as coisas deles, para nós é pecado. Para nós é pecado. Entendeu? Para o salvo é pecado. Então, esse texto de 1 Coríntios 4:5 não está falando do tribunal de Cristo. É um argumento parentético que Paulo usa justamente para advertir os irmãos. Cuidado com as coisas ocultas das trevas. Porque as coisas ocultas das trevas, quem anda em treva não está na luz. Quem anda nas trevas não conhece a luz. Quem anda em trevas não segue a Jesus. Evangelho de João 3,19, a coisa fica bem mais categórica, tá? Diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas ali é poderá, que no versículo 20, faulos. Portanto, porque suas obras eram faulos ou ponerá. Ou poneros, dependendo do gênero, se neutro, masculino. Então, veja bem, não quero, amados, eu quero deixar aqui muito bem claro para vocês que o texto de 1 Coríntios 4:5 não é um texto referente ao tribunal de Cristo. É apenas um texto de alerta que Paulo dá para a igreja não julgar as coisas antes de tempo. Por quê? Porque Deus vai trazer à tona as coisas ocultas das trevas. E os falsos mestres, que está em 1 Coríntios 3:17, né? Aqueles que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, esses serão destruídos, porque estes estão praticando as coisas ocultas das trevas. O capítulo 4 é contexto para o capítulo 3 de Paulo aos Coríntios. Tá certo? Portanto, está claro aí que as coisas ocultas das trevas de 1 Coríntios 4:5 não cabem no assunto do tribunal de Cristo. Tá bom? O professor Ivan também fala que não é a alma que produz
o pecado. O pecado é produzido pelo corpo. E o que é que o professor Ivan faz? O professor Ivan recorre ao gnosticismo, porque o gnosticismo, nós temos o gnosticismo docetista, né? O dualista também, que é uma outra forma de docetismo. Aí você tem Cerinto, você tem Marcião, você tem até o próprio Paulo de Samosata, né, que dizia que o Logos habitava em Cristo. E você tem muitos hereges que defendiam as muitas formas de gnosticismo. Dentre essas formas de gnosticismo, o gnosticismo docetista, que dizia que o Logos habitou no homem Jesus e que o homem Jesus era apenas um invólucro. Alguns chegavam até a dizer que o corpo de Jesus era um corpo de fantasma. Era um corpo de fantasma. Portanto, este é o gnosticismo. Dizer que a alma produz a tristeza e não o corpo é tentar evitar esse gnosticismo dualista ou docetista, mas é cair no platonismo, em que o corpo é apenas o invólucro da alma. É cair no platonismo, em que o corpo é apenas o invólucro da alma. Na verdade, a Bíblia Sagrada nos diz, e nós precisamos ter cuidado, até quando a gente vai tratar de gnosticismo, quando a gente vai tratar de platonismo e vai aplicar isso às escrituras, a gente precisa ter muito cuidado para não sair de uma filosofia extrema, de um lado extremo da filosofia e cair no outro extremo, lado extremo de outra filosofia. Precisa ter muito cuidado acerca disso. Veja bem, o apóstolo Paulo nos diz que o mesmo Deus de paz vos santifique, espírito, alma e corpo. Portanto, espírito, alma e corpo precisam ser santificados. Existem os pecados do espírito e existem os pecados do corpo. Paulo vai dizer isso em 1 Tessalonicenses 5:23, mas em 2 Coríntios 7:1, Paulo diz que devemos nos purificar de toda a imundícia, tanto do corpo quanto do espírito. Separar a ação do corpo, a ação da carne, da ação da alma, da ação do espírito, colocar que a sede dos sentimentos e das sensações são a alma e que o corpo não tem participação nisso, o corpo apenas executa, é negar o que o texto diz em 1 Tessalonicenses 5:23 para santificar espírito, alma e corpo. Se o corpo é apenas um agente dos sentimentos que surgem na alma, então bastava santificar a alma. Santificando a alma, o corpo estava resolvido. Não tinha problema nenhum com pecados do corpo. Outra coisa que você precisa ter cuidado é para não fazer do corpo, aí você finda fazendo do corpo humano um fantasma de certa forma, ou seja, algo apenas um invólucro, tá? Um invólucro. Então, não é isso. Primeiro, o homem é espírito, alma e corpo. Tudo isso é o homem. Tá? Tudo isso é o homem. O que será regenerado? Espírito, alma e corpo. Se é a alma quem produz a tristeza, então é a alma que produz também o desejo de pecar. Ah, não, mas o desejo de pecar é um desejo carnal. É carnal ou é almático? É da alma ou é da carne? O homem, espírito, alma e corpo estão entretecidos, claro, separam-se com a morte, mas enquanto vivos, são os três que pecam juntos, são os três que agem juntos, são os três que trabalham juntos. Um luta contra o outro, luta. Então, como haveria a luta da carne contra o espírito, se é apenas a alma que produz o desejo de pecar? Então, a alma é carnal? Ademais, observe, se é a alma que produz a tristeza, e a tristeza é uma consequência do pecado, isso é óbvio nas Escrituras, então a alma não será regenerada quando o corpo for glorificado? Veja bem, você cai em problemas terríveis quando você tenta defender a tristeza no tribunal de Cristo, porque serão regenerados espírito, alma e corpo. A regeneração não é apenas do corpo. Nós não vamos estar lá com um corpo transformado e glorificado e com a alma pecaminosa e desejosa de pecados, de tristezas e de elementos tais quais. Então, aí você tem um problema seríssimo com a doutrina da regeneração.
São inúmeros os problemas que se tem. Problemas filosóficos, problemas teológicos e problemas quase que incontáveis. O professor, então, coloca no seu primeiro ponto que nós, alegristas, dizemos que o corpo glorificado não é passivo de tristeza. Você tem que diferenciar a questão potência e ato. Ele pode até ter potência, mas ele não sofrerá o ato da tristeza. E por que não sofrerá o ato da tristeza? Porque ele está glorificado. E nós vamos trabalhar isso aqui agora. O professor cita o texto de Mateus, em que Jesus diz: a minha alma está angustiada até a morte. Primeiro, ali é o Jesus ainda não glorificado. Mas é Jesus Deus, em forma humana e não glorificado. Ele diz isso às mulheres: não me toque porque ainda não fui glorificado, ainda não subi para o meu Pai. Então esse exemplo não se encaixa no exemplo do corpo glorificado. Do corpo glorificado. Jesus, quando sofre tristeza, quando sofre angústia, isso acontece devido ao pecado. Aí alguém diz: não, mas Jesus não tem a natureza pecaminosa. Sim, mas o texto nos diz que aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21, o fez pecado por nós. Então Jesus estava ali com toda a sua natureza humana, embora ele não tivesse praticado seus pecados seus próprios. No entanto, todavia, porém, contudo, todas as tristezas do homem no pecado ele sentia, mas ele sentia por causa do pecado, por causa do pecado. Segundo de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação. Ora, se quando Deus entristece alguém é para a salvação, o texto é bem claro, bem claro. Então, no tribunal de Cristo não haverá tristeza. Por quê? Porque lá não estará sendo julgado salvação de ninguém no tribunal de Cristo, na etapa, deixar aqui muito bem claro, para o julgamento dos salvos. Então lá não pode haver tristeza, porque a tristeza, segundo Deus, e se é Deus quem vai julgar e conceder ou não determinados galardões, então a tristeza ali será causada segundo Deus. Mas a tristeza segundo Deus é para arrependimento, para salvação, coisa que não será julgada no tribunal de Cristo, coisa que não será julgada no tribunal de Cristo. Apocalipse 21, 4, muitos se valem para dizer que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas, só em Apocalipse 21, 4, que só ali dar-se-á o estado eterno. Esquece-se do contexto, do próprio versículo, do próprio contexto imediato. Por quê? Porque Apocalipse 21, 4 diz assim: Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas e... Aí você tem uma conjunção aditiva que exerce função de então. Então não haverá mais pranto, mais clamor, nem dor e nem morte. Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas, então, ou seja, e não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, nem morte. Logo, o que faz com que Deus enxugue todas as lágrimas é não existir mais clamor, nem dor. Quando Deus enxuga todas as lágrimas, não existe mais clamor, nem dor, nem pranto, nem morte. E quem disse que esses elementos vão deixar de existir para o salvo no tribunal de Cristo? Não. A igreja, quando ela é arrebatada, ela não tem mais. Todas as lágrimas dos seus olhos já são enxugadas, porque ela já entra no estado eterno. Do contrário, ela teria que ter dor, clamor e morte. Pranto e morte. Entende isso? Então a igreja ela já entra no estado eterno quando ela é arrebatada. E o Ciro Sanches e Borde deixa isso muito bem claro em todas as suas exposições, inclusive no jornal Mensageiros da Paz de fevereiro. Compre o jornal Mensageiros da Paz de fevereiro de 2025, que você tem ali uma exposição detalhada do mestre Ciro Sanches e Borde. Portanto, senhores, está aí muito bem claro o meu contraponto ao professor Ivan Santos. É impossível, ao meu ver,
defender tristeza no tribunal de Cristo pelos pontos elencados aqui, em contraponto ao primeiro ponto, à introdução e ao primeiro ponto do professor Ivan Santos. Que o Deus em Cristo nos abençoe. Estarei gravando um vídeo para cada ponto.